Vamos falar então sobre força. O que é força? Força é a capacidade de contração que o músculo tem. Nós temos então unidades motoras. Nós temos o neurônio que chega até o músculo e o músculo, obviamente, recebe esse neurônio. Um impulso nervoso faz com que um músculo se contraia. Contrair um músculo já é uma manifestação de força. Então, vejamos, a força se manifesta de várias formas e, efetivamente, cada uma dessas formas recebe um nome diferente. Mas o princípio da força é a capacidade que o músculo tem de contrair ou não. Mais força ou menos força vai sempre depender da quantidade de fibras que estão sendo recrutadas. E isso vai depender de uma série de fatores, como por exemplo, o ambiente externo. Nós estamos recebendo um estímulo luminoso para mais ou menos força, um estímulo sonoro para mais ou menos força. São essas percepções de ambiente que vão fazer o seu corpo contrair ou não mais fibras musculares para então contrair um número maior de músculo ou de partes do músculo para que se execute o movimento. Nesse sentido, é preciso entender que força é a simples contração de um músculo. Ou um músculo tem força ou não tem força. Mais força ou menos força já é uma ação secundária, uma ação que vai depender do estímulo externo. Quando eu observo em um laudo de individualidade biológica, força é a capacidade que esse indivíduo tem de desenvolver uma maior observação do espaço externo e um recrutamento muito maior de fibras para executar muito mais movimento com muito mais força. Nesse processo todo, é de fundamental importância que você entenda esta capacidade. A força, ela é muito diferente de volume muscular, muito diferente de hipertrofia, tudo isso são assuntos secundários ao entendimento de força. Para que a gente possa entender ainda melhor laudos de individualidade biológica, força é a capacidade ou a potencialidade que o indivíduo tem de fazer um recrutamento muito maior de feixes, de número maior de feixes musculares para poder ter mais contração e assim, consequentemente, mais força. A dinamometria me dá a observação adequada de quanto força eu tenho. Há indivíduos com menos massa muscular que conseguem ter uma força de apreensão muito maior que indivíduos com mais massa muscular. Porque a apreensão manual, medida por um dinamômetro, tem uma relação direta com a capacidade que o sistema nervoso central tem de recrutar um número maior de fibras. E essa também é uma força observável e mensurável.